Irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Profecia e Reavivamento. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais esquecidos e ao mesmo tempo mais poderosos da vida espiritual: o louvor verdadeiro. Não um louvor mecânico, repetitivo ou emocionalmente vazio, mas o tipo de adoração que toca o céu, transforma o coração e, como ensinou Ellen White, abre a alma para a presença viva de Deus. Logo no início deste vídeo, quero te lembrar que tudo o que vamos estudar aqui é profundamente baseado nos escritos de Ellen White, uma autora profética levantada por Deus para restaurar o entendimento da adoração genuína. E o que ela ensina sobre louvor é mais profundo do que muitos imaginam. Por isso já te faço um convite. Fique comigo até o final. Você vai compreender por que o louvor não é apenas música. É arma espiritual, é remédio para a alma, é expressão de fé e é também um teste de sinceridade diante de Deus. E há conselhos de Ellen White que quase ninguém comenta, mas que revelam como deve ser o louvor aceitável ao Senhor. Antes de avançarmos, escreva aqui nos comentários uma frase de fé que abre o coração para Deus. Senhor, ensina-me a louvar de verdade. Se esta mensagem tocar o seu coração, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. Isso ajuda esta palavra profética a alcançar mais vidas. Quando falamos em louvor, muitos imaginam apenas cantar. Mas, segundo Ellen White, o louvor verdadeiro não começa na voz, começa no coração. Ela explica que Deus rejeita qualquer forma de adoração que seja apenas formalidade, hábito ou aparência. No livro O Lar Adventista, Ellen White diz que o louvor sincero é a música da alma que reconhece a bondade de Deus. Ou seja, não é sobre técnica musical, não é sobre intensidade, não é sobre performance, é sobre sinceridade. Ellen White ensina que o louvor só tem valor diante de Deus quando nasce de uma vida entregue. Ela afirma que a verdadeira adoração é a expressão de um coração transformado, mostrando que o Senhor não procura vozes impecáveis, mas espíritos humildes. Isso significa que, aos olhos de Deus, uma simples canção sussurrada em fé tem mais poder do que um cântico forte cantado sem entrega. Esse é um ponto profundo que muitos ignoram. Louvar não é produzir som, é produzir rendição. É por isso que Ellen White alerta que o louvor pode ser tanto uma bênção quanto um auto-engano, dependendo da motivação. Se o coração está distante, a música se torna vazia. Mas se o coração está quebrantado diante do Senhor, até a mais simples melodia se torna uma oferta perfumada. Portanto, o primeiro segredo do louvor verdadeiro é este: ele brota da vida interior. Ele nasce no silêncio da devoção, na gratidão diária, na consciência da presença de Deus. E quando ele finalmente chega aos lábios, ele já está cheio da graça que Deus derramou no coração. Esse é o ponto de partida. Sem isso, tudo o mais perde sentido. Ellen White afirma que a música tem um papel muito maior do que simplesmente acompanhar o culto. Ela declara no livro Educação que a música é uma parte da adoração a Deus e uma das mais eficazes maneiras de gravar a verdade espiritual no coração. Perceba o peso desta afirmação. A música não é apenas um adorno. Ela forma caráter, eleva a mente, purifica os pensamentos e aproxima a alma de Deus. Segundo Ellen White, a música tem o poder de moldar o ambiente espiritual de um lar, de uma igreja e até do coração individual. Ela descreve a música como um disciplinador suave, capaz de acalmar irritações, reduzir tensões e trazer clareza ao espírito. O louvor, quando direcionado ao Senhor, atua como uma ponte que liga a mente humana ao pensamento divino. Mas Ellen White também deixa um alerta. A música pode tanto elevar quanto rebaixar. No livro Evangelismo, ela explica que a música mal empregada tem o poder de levar a mente ao terreno comum e desviar o coração da santidade. Isso significa que o louvor cristão não é qualquer música religiosa, mas aquela que conduz a alma a Cristo, não ao emocionalismo, não ao espetáculo, não à superficialidade espiritual. Para ela, a verdadeira música de louvor é aquela que expande a nobreza, fortalece o autocontrole, eleva o caráter e aproxima o adorador da presença de Deus.
É a música que carrega a pureza do céu, e não a influência do mundo. Quando o louvor é cantado com essa visão, ele deixa de ser apenas uma parte do culto e se torna instrumento de santificação. Ele prepara o coração para ouvir a voz de Deus, suaviza resistências internas e abre espaço para o Espírito Santo agir. Louvar assim não é cantar por cantar, é cantar para ser transformado. Há um princípio espiritual poderoso que Ellen White enfatiza repetidas vezes. Deus habita onde há louvor sincero. Não apenas aprecia, não apenas observa, ele habita. Em Testemunhos para a Igreja, Ellen White afirma que o louvor genuíno atrai a presença dos anjos e afasta as trevas espirituais. Isso significa que onde existe louvor verdadeiro, existe também um movimento real do céu. Ellen White explica que, quando o povo de Deus louva com sinceridade, o ambiente muda. A atmosfera espiritual se torna mais leve, o coração se torna mais receptivo e a mente se abre para ouvir a voz do Espírito Santo. É como se o louvor derrubasse barreiras invisíveis e criasse espaço para Deus operar. Não é fantasia emocional, é princípio espiritual. Ela também ensina que, muitas vezes, a vitória espiritual começa antes da resposta através do louvor. Em um de seus conselhos sobre vida devocional, Ellen White escreve que o louvor abre portas que a murmuração mantém fechadas. Isso revela algo profundo. Louvar não é apenas reconhecer o que Deus já fez, mas declarar confiança no que Ele ainda vai fazer. Esse tipo de louvor se torna um ato de fé que move o coração de Deus. Outro ponto importante que Ellen White destaca é que o louvor não deve depender de circunstâncias. Ela afirma que, mesmo em meio às aflições, o louvor é um testemunho de confiança na providência divina. Portanto, quando um cristão louva em tempos difíceis, ele não está negando a dor. Ele está proclamando que a dor não tem a última palavra. Isso coloca o louvor em outro patamar. Ele deixa de ser apenas expressão musical e se torna expressão de confiança, proclamação de fé e resistência espiritual. E nesse tipo de louvor, Deus se manifesta de forma especial. Não é à toa que Ellen White afirma que o louvor é uma das mais belas preparações para a vida eterna, porque quem aprende a louvar na terra já treina o coração para o céu. Ellen White ensina que há um tipo de louvor que nasce justamente nos momentos de luta, e que esse louvor tem um valor especial diante de Deus. No livro A Ciência do Bom Viver, ela afirma que o louvor em meio às provas é evidência de fé verdadeira. Isso significa que não é quando tudo está bem que o louvor revela sua força, mas quando o coração está apertado, quando as respostas demoram, quando a caminhada parece pesada. Segundo Ellen White, o louvor em tempos difíceis é uma declaração silenciosa, porém poderosa, de que confiamos na sabedoria divina, mesmo quando não entendemos o caminho. Ela descreve esse louvor como sacrifício de gratidão, porque exige renúncia. Renúncia ao medo, à ansiedade, à reclamação, ao controle. E todo sacrifício oferecido com sinceridade sobe ao céu como um perfume agradável. Há um ponto profundo que Ellen White destaca. O louvor não apenas expressa fé, ele gera fé. Ela afirma que, ao louvar, fortalecemos a confiança naquilo que Deus prometeu fazer. Em outras palavras, louvar é uma maneira prática de lembrar o coração do caráter de Deus. Cada canção cantada em fé reacende a memória espiritual. Deus é bom, Deus é fiel, Deus não falha, Deus está presente. Ellen White vai ainda mais longe. Ela explica que o louvor eleva a mente acima das circunstâncias e impede que o cristão seja consumido pelo desânimo. Para ela, a música espiritual é uma forma de disciplina da mente, um remédio dado por Deus para estabilizar a fé quando ela é sacudida pelos ventos da vida. E talvez este seja o aspecto mais consolador dos seus escritos. Ellen White afirma que Deus se aproxima de maneira especial das almas que escolhem louvá-lo mesmo entre lágrimas. Porque esse tipo de louvor não é apenas som, é confiança cravada na rocha eterna. Por isso, quando você louva na dor,
você não está apenas cantando. Você está dizendo ao céu e à terra: eu sei em quem tenho crido. Um dos conselhos mais fortes de Ellen White sobre louvor não é direcionado apenas à igreja, mas ao lar. Para ela, a música que honramos dentro de casa molda o caráter dos filhos, fortalece o relacionamento dos pais e cria um ambiente onde os anjos se alegram em permanecer. No livro O Lar Adventista, Ellen White afirma que o verdadeiro louvor transforma o lar em um pequeno santuário. Isso significa que a atmosfera espiritual da casa é profundamente influenciada pelo tipo de música que cultivamos ali. Ellen White deixa claro que o lar deve ser o primeiro lugar onde o louvor se torna natural, constante e sincero. Ela descreve a música sagrada como um vínculo de união no lar cristão, capaz de suavizar tensões, promover reconciliação e trazer paz para momentos de conflito. Em famílias onde o louvor é intencional, os corações se abrem com mais facilidade para a presença de Deus. Mas ela também adverte: a música que permitimos dentro de casa pode tanto aproximar quanto afastar o coração do Senhor. No livro Mensagens aos Jovens, Ellen White declara que muitas músicas, embora pareçam inofensivas, desviam a mente da pureza e da simplicidade que há em Cristo. Ou seja, não é a emoção que define a qualidade espiritual de um louvor, mas a influência que ele exerce sobre a mente e o caráter. Para Ellen White, o louvor no lar é como abrir as janelas da alma para a luz celestial. Ela afirma que anjos celestiais se aproximam das casas em que cânticos de louvor são entoados com sinceridade. Esse não é apenas um conceito poético, é uma realidade espiritual. O lar que louva se torna um ambiente protegido, iluminado e fortalecido pela presença divina. E talvez o ponto mais importante seja este: quando o louvor é cultivado no lar, ele se torna parte da vida. Não é algo reservado ao sábado ou ao culto, mas um reflexo natural do coração. E segundo Ellen White, lares que louvam criam filhos mais sensíveis à voz de Deus, casamentos mais fortes e famílias que resistem às pressões espirituais do mundo. Louvar no lar não é detalhe, é fundamento. Ellen White é muito clara ao afirmar que o louvor na igreja não é um momento de entretenimento, nem uma pausa emocional entre partes do culto. Para ela, o louvor congregacional é ato sagrado, parte essencial da adoração, e deve refletir reverência, propósito e foco espiritual. No livro Testemunhos para a Igreja, ela declara que a música na casa de Deus deve ser cuidadosamente dirigida, pois exerce poderoso efeito sobre o coração. Isso significa que a qualidade espiritual da música influencia diretamente a atmosfera do culto. Ellen White enfatiza que o louvor congregacional deve elevar a mente a Deus e não ao próprio cantor, ao grupo ou ao estilo musical. Ela alerta que a música que agrada ao mundo, mas não conduz à devoção, deve ser evitada, pois ela distrai em vez de despertar reverência. Isso não significa que o louvor deve ser frio ou mecânico, mas que deve ser cristocêntrico, humilde e profundamente espiritual. Um ponto crucial que ela destaca é que o louvor congregacional deve ser consciente, intencional e unido. No livro Evangelismo, Ellen White afirma que o canto deve unir corações em adoração, não dividir por preferências pessoais. Para ela, o foco não está em agradar gostos, mas em conduzir a igreja à presença de Deus. A música, quando verdadeiramente espiritual, cria um ambiente onde o coração se torna sensível às mensagens bíblicas e à atuação do Espírito Santo. Ellen White também fala sobre a importância da preparação. A música do culto não deve ser feita de improviso, mas planejada com oração e responsabilidade. Ela afirma que cantos mal escolhidos ou executados de modo descuidado prejudicam a experiência de adoração. Para ela, a excelência no louvor não significa exibição, mas dedicação, oferecer a Deus o melhor com espírito humilde e coração consagrado. E há ainda uma promessa. Quando a igreja louva com reverência, unidade e sinceridade, Deus se manifesta de forma especial. Ellen White descreve cultos em que, pela música, o coração se quebranta,
a fé se fortalece e a esperança renasce. Porque o louvor congregacional, quando oferecido corretamente, prepara o terreno para o mover divino. Na visão de Ellen White, o louvor na igreja não é detalhe litúrgico, é encontro sagrado com o céu. Ellen White ensina que o louvor verdadeiro não apenas expressa gratidão, ele purifica, ele limpa a mente, sensibiliza a consciência e torna o coração mais receptivo à voz de Deus. No livro Caminho a Cristo, ela declara que o louvor eleva os pensamentos às coisas divinas e nos coloca em harmonia com o céu. Esse é um dos princípios mais esquecidos da vida espiritual. Louvar não é apenas falar de Deus, é aproximar-se dele. Para Ellen White, o louvor funciona como uma purificação mental. Quando a alma se ocupa em engrandecer a Deus, os pensamentos impuros perdem força, as ansiedades se dissipam e a mente se alinha com a vontade divina. Ela explica que, ao louvar, o coração se desprende das influências terrenas e se volta para a presença de Cristo. O louvor coloca o cristão na luz, e na luz, tudo o que é impuro se torna evidente e pode ser confessado. Há também um aspecto profundamente relacional no louvor. Ellen White afirma que quem aprende a louvar aprende a confiar, pois o louvor desperta a memória espiritual de tudo o que Deus já fez. Em tempos de fraqueza, cantar sobre a fidelidade divina reacende a esperança. Em momentos de tentação, louvar mantém a mente fixada no único que pode dar força. Em dias de solidão, o louvor lembra que o céu está perto. Segundo ela, o louvor não transforma apenas o ambiente, transforma a alma. Ele afasta a murmuração, neutraliza a dúvida e impede que o coração seja consumido pelo medo. É por isso que Ellen White recomenda que cada cristão faça do louvor um hábito diário, não apenas um momento do culto. Louvar ao acordar, louvar durante o trabalho, louvar antes de enfrentar desafios. Essa postura molda um espírito estável, confiante e cheio de paz. E talvez a declaração mais poderosa de Ellen White seja esta: o louvor é o início da vida eterna. Ela explica que na terra praticamos o cântico que entoaremos no céu. Ou seja, o louvor hoje não é apenas devoção, é treinamento para a eternidade. A alma que louva já vive antecipadamente a realidade celestial. Para Ellen White, o louvor não é apenas parte da caminhada cristã, ele é o som da eternidade. No livro O Grande Conflito, ela descreve o céu como um lugar onde o louvor é natural, constante, puro e cheio de vida. E então ela faz uma afirmação profunda. A música faz parte do culto dos anjos e devemos buscar aproximar nossa música à do céu. Isso significa que o louvor vivido aqui é um vislumbre da adoração perfeita que viveremos na presença de Deus. Mas Ellen White vai além. Ela ensina que o louvor não é apenas antecipação da eternidade, é preparação. Ela afirma que o louvor nos educa para a vida celestial, porque forma em nós um caráter humilde, grato, sensível à voz do Espírito Santo. Quando você escolhe louvar mesmo em meio às tempestades, você está aprendendo o idioma do céu. Confiança total em Deus. Ellen White também destaca que o louvor é uma resposta inteligente ao amor divino. Não é repetição mecânica, não é tradição vazia, não é rito emocional. É uma resposta do coração que reconhece a majestade de Deus, a beleza do caráter de Cristo e a fidelidade das suas promessas. Assim, quanto mais a alma louva, mais ela se torna semelhante a Cristo, porque a adoração molda o adorador. Há ainda uma promessa viva nos escritos de Ellen White. Nenhuma alma que louva de coração ficará sem a presença de Deus. Para ela, o louvor cria no cristão uma atmosfera espiritual que protege, guia e fortalece. É como se cada canção sincera colocasse a vida novamente no centro da vontade divina. Por fim, Ellen White afirma que quando o cristão aprende a louvar na terra, ele já começa a viver o que viverá na eternidade. Cada cântico sincero é um ensaio do grande coral celestial, onde todos os remidos cantarão sobre a graça e a vitória do Cordeiro. O louvor verdadeiro não apenas nos aproxima de Deus, ele nos prepara para estar com Ele para sempre.
Irmãos, ao chegarmos ao final desta mensagem, fica claro que o louvor não é apenas uma parte da vida cristã. Ele é uma experiência espiritual que molda o coração, fortalece a fé e aproxima a alma da presença de Deus. Pelos escritos de Ellen White, vimos que o louvor verdadeiro nasce no coração, transforma o ambiente, purifica a mente, fortalece o espírito e prepara a vida para a eternidade. Ellen White nos lembra que o louvor é uma expressão viva de fé, capaz de iluminar os dias mais sombrios e trazer paz ao lar, à igreja e ao coração individual. Quando louvamos, declaramos que Deus continua sendo bom, justo, fiel e presente, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Louvar é confiar, e confiar é caminhar de mãos dadas com o céu. Que esta mensagem reacenda no seu coração o desejo de cultivar um louvor sincero, diário e profundo. Que sua casa se torne um ambiente onde a música sagrada fortalece a fé. Que seus dias sejam marcados por uma adoração que nasce da gratidão e se expressa na vida. E que, acima de tudo, o seu louvor seja um reflexo da presença de Cristo na sua alma. Se esta palavra falou com você, compartilhe nos comentários um testemunho de fé e continue caminhando conosco. Este canal existe para fortalecer o seu coração com verdade, esperança e reavivamento espiritual. Que Deus abençoe você e sua família. Nos vemos no próximo vídeo.